Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento também nossos internautas que nos têm assistido nesse canal de bênção. Estamos aqui mais uma manhã, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu gostaria hoje de trazer uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho escrito segundo o apóstolo João. João no capítulo 6, a partir do versículo 32, que assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus: Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Meus queridos irmãos e internautas que nos têm assistido, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra do Senhor sobre o pão da vida. É claro que o capítulo 6 de João ele é dividido em alguns tópicos, e um dos tópicos tem por título Jesus é o pão da vida. Ao longo do evangelho escrito pelo apóstolo João, João vai relatar ali que Jesus ele vai escrever os vários atributos e as declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. No evangelho de João que nós vamos encontrar Jesus se declarando como a porta das ovelhas, o pão da vida, como o caminho, a verdade e a vida. E entre outros atributos e declarações que Jesus faz acerca de si mesmo, gostaria de frisar hoje sobre o pão da vida. Jesus aqui, após ter realizado o milagre da multiplicação dos pães, ele retira-se sozinho de volta para Cafarnaum. Aquela grande multidão ali, no outro dia, procura novamente por Jesus e seus discípulos. E ao encontrarem com Jesus, Jesus adianta o assunto com eles e diz: Olha, vocês vieram hoje atrás de mim porque o pão que eu vos dei ontem vos saciou. E Jesus ele vai usar aqui um símbolo natural, um símbolo humano, que é a alimentação do pão, que é muito comum para as pessoas, para referir-se ali à vida espiritual. Assim como é necessário ser humano pela manhã realizar uma refeição, seja de pães, seja de algum outro tipo de alimento que é costume comer, Jesus ele traz essa ilustração e vai referir-se a si próprio como o pão da vida. Não como um pão simplesmente comum que nos alimenta hoje e desfaz no organismo, não pelo viés carnal, mas Jesus ele se denomina como pão da vida, porque ele é o pão espiritual que nós precisamos. Meus queridos irmãos, nós cristãos, nós precisamos diariamente do pão da vida. Precisamos diariamente nos alimentar do Espírito, além, é claro, da alimentação natural que nós realizamos. Essencial é essa alimentação. Jesus aqui ele vai usar ali um acontecimento no passado para trazer a memória dos israelitas, do povo judeu. Jesus vai dizer: olha, lembra no passado quando Moisés, você viu o maná que desceu do céu? Pois bem, mesmo embora tenha descido do céu aquele maná, por providência divina, aquele maná ele
se desfazia, né, no outro dia. Era algo que era absorvido pelo organismo, mas depois precisava novamente. Mas Jesus vai dizer, olha, aquele pão, embora tenha descido do céu, tenha sido provido por Deus, não era o pão da vida. Mas o pão da vida é o pão que o Pai manda do céu e que dá vida eterna àqueles que creem nele. Então, prontamente, aquela multidão desejou, porque se tem algo que nós desejamos, é a eternidade. Todo ser humano, seja dependente da religião, todos nós temos um vazio existencial que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Essa saudade de algo eterno, saudade de algo que nós nascemos e que foi desligado em virtude do pecado humano, em virtude da natureza carnal que nós vivemos. Então aquela multidão desejando esse pão que daria a vida eterna a eles, Jesus vai declarar, olha, este pão sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Sou eu quem garanto a vida eterna a vocês. E foi para isso que o Senhor veio, para nos reconciliar com Deus. Que nós possamos, meus irmãos, através dessa mensagem, buscar diariamente nos alimentarmos desse pão espiritual. Mas como fazer isso? Consagração, oração e jejum. São os 3 pilares necessários. E é claro, não pode ficar de fora a própria leitura da palavra de Deus. O Senhor vai dizer, olha, quem vem a mim não terá fome nem sede. É claro que nós estamos falando aqui simplesmente de um aspecto natural, que você nunca mais vai sentir fome ou sede. Porque enquanto nós vivermos esse corpo corruptível, enquanto nós vivermos nessa terra, debaixo das leis das físicas, das leis naturais que regem o mundo, que foram estabelecidas por Deus, nosso corpo vai perecer, nós vamos ter necessidades fisiológicas naturalmente, mas este nunca mais terá fome nem sede. É essa fome, é esse desejo insaciável que o Espírito busca. E muitas pessoas que não conhecem a Cristo procuram saciar esse desejo que eles não entendem, essa saudade do Senhor que eles não entendem, não conseguem discernir o que é. Eles buscam esse desejo, saciar essa fome, essa sede em prazeres do mundo, em vícios, em sistemas que não conseguem ali saciá-los, seja em terapias, seja ali em entretenimentos. Nada disso pode suprir ou extinguir essa sede, essa fome que o Espírito tem, que é a fome por Deus, é a saudade de casa. Então que o Espírito Santo venha melhor falar no seu coração acerca dessa palavra. Eu incentivo você que tiver um tempo, buscar ler esse Evangelho, ler esse capítulo, buscar ali ao Senhor em oração, e que Deus possa abençoar o seu dia, sua família, abençoar o seu trabalho, seus negócios, sua saúde. Que Deus abençoe a todos. Amém.